Há 22 anos atrás eu estava aqui na Coreia. E era Natal. E estava muito frio. E eu nunca passei tanto frio na minha vida. E fiz uma turnê ao longo do que agora é o DMZ. E eu estava em Breakwick. E em Breakwick haviam 12 soldados. Eram soldados americanos amontoados. E os inimigos se esgueiravam pelas linhas. Ele jogou uma granada de mão no meio deles. Ia explodir em 3 segundos. Nosso soldado viu. Ele pulou em cima dela. E agarrou. Segurou com seu coração. E explodiu. Mas seus amigos foram salvos. E eles levaram o que restava do seu corpo de volta para a América. E quando eles realizaram o serviço memorial para aquele soldado, os clérigos pregaram o texto que eu quero pregar essa noite. É encontrado no Evangelho de João na Bíblia. O 15º capítulo de João. Esse é um dos grandes capítulos na literatura. E no versículo 13, diz isso. Ninguém tem amor maior do que esse, de que um homem dê a vida pelos seus amigos. E Jesus disse isso um pouco antes de ir para a cruz. E ele estava a caminho da cruz para morrer pelos pecados do mundo. Ele estava tendo seu último encontro com seus discípulos e seguidores. E ele disse: eu tenho um mandamento para deixar com vocês. Quero dizer algo que eu espero que você nunca esqueça, ele disse. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Ele disse: tenho apenas um mandamento para deixar. Amem uns aos outros. Ele estava se preparando para morrer. Ele estava se preparando para partir. E a última palavra que ele disse para o povo foi: amem uns aos outros. Eu digo a vocês como cristãos hoje: amem uns aos outros. E esta é a mensagem que eu quero deixar enquanto eu volto para a América. Coreia, amem uns aos outros. Vocês têm a liderança. Vocês têm bolsas de estudo. Vocês têm as pessoas. Se vocês se amarem, se vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês têm poder de mudar toda a Ásia. E estou feliz que a igreja coreana tem missionários espalhados por toda a parte do mundo. Algumas pessoas disseram: por que vocês não tornam suas mensagens mais intelectuais? Alguns dos cientistas disseram: por que você não fala um pouco de ciência? Alguns dos ministros disseram: por que você não fala um pouco mais com os ministros? Eu sou um evangelista. Minha mensagem principal é para as pessoas fora da igreja e fora do evangelho. Então, em todos os cultos, eu tentei explicar o evangelho de uma maneira simples, para que todos pudessem entender. E essa passagem diz que nenhum homem tem amor maior do que aquele que deu a vida por seus amigos.
Tivemos um tornado, como dizemos na América, enquanto eu estava aqui na Coreia, não muito longe de onde eu morava. Destruiu muitas casas. E um homem estava no porão da sua casa. E ele tinha 2 meninos. E ele viu a tempestade chegando. Ele ouviu a casa caindo. E agarrou seus 2 meninos. Colocou-os embaixo dele. E se colocou por cima deles. Eles os encontraram mais tarde. Ele estava morto. Mas os filhos vivos. Ele deu a vida por seus filhos. Agora a Bíblia diz que Deus te ama. Eu quero que pensemos em Deus por um momento. Você acredita em Deus? Acredita em Deus? Todos acreditam em um ser sobrenatural. Todos acreditam que existe um Deus em algum lugar. Agora a Bíblia diz que tipo de Deus Ele é. A Bíblia diz que Ele é o Criador de todo o universo. Criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz. Deus não é apenas o Criador, mas é um Espírito, a Bíblia diz. Deus não tem um corpo como o seu. Deus não se parece com um americano. Ele não se parece com um coreano. Ele não se parece com um chinês. Ele não se parece com um africano. Deus não tem corpo. Deus é um Espírito. E porque Deus é um Espírito, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não está limitado por um corpo como você e eu. Quando estou aqui na Coreia do Sul, eu não posso estar em Nova York ao mesmo tempo. Porque estou limitado por um corpo. Mas você é um corpo, mas Deus é Espírito. A Bíblia também nos diz que Deus nunca muda. Em todos esses muitos séculos, Deus nunca mudou. Deus nunca muda. A Bíblia diz: eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. A Bíblia ensina que Deus é um Deus santo. A Bíblia diz que os seus olhos são puros demais para contemplar a iniquidade e o pecado. E porque Deus é um Deus justo e santo, Deus também é um Deus de julgamento. Há um dia de julgamento chegando. Deus é um Deus de julgamento. Jesus disse que cada palavra ociosa que um homem falar, ele prestará conta no dia do julgamento. Disse o apóstolo Paulo, ele designou um dia em que ele julgará o mundo. E você estará no julgamento. E você terá que prestar conta de cada palavra que já disse. De tudo que você já fez. De todo pensamento que você já teve. Mas a Bíblia ensina que Deus também é um Deus de amor. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E os gregos tinham 3 palavras para o amor. Uma era eros, que significa amor sensual. Outra significa amor por amizade. Mas para escrever a Bíblia tiveram que inventar uma nova palavra.
uma palavra para descrever o amor de Deus. Um amor ágape. Um amor profundo sobre o qual você não sabe nada, menos que seja um cristão. É um amor muito profundo e duradouro que nenhum de nós conhece. Agora a Bíblia diz que Deus é amor. Jesus Cristo era Deus. E nenhum homem tem amor maior do que aquele que deu a sua vida por seus amigos. Agora, a razão pela qual Deus criou a raça humana é porque Ele ama. Essa é a razão que Ele criou a raça humana. Ele queria que outras criaturas do universo amassem e pudessem amar de volta. Então Deus pegou um pouco de pó um dia e criou um homem. E o colocou em um lindo jardim. Lá Deus tinha um jardim mais bonito que os seus da Coreia. Mais bonito que os nossos da América. E Deus colocou um homem e uma mulher lá. Deus disse: você pode ter todos os frutos do jardim, exceto de uma árvore. Há uma árvore no meio do jardim que vocês não devem tocar. Se tocarem, morrerão. E ela olhou. E estava muito curiosa. Qual seria o gosto? Parecia bom. Então o diabo veio e sussurrou no ouvido dela. Então pegue um pouco. Vai te deixar muito sábia. E vai te fazer parecida com Deus. Quando Deus disse que morreria, Ele não estava falando sério. Para que Ele pudesse suportar a tentação sozinho. E ela pegou o fruto. E ela começou a comer. E de repente ela ficou doente. E ela deu o fruto ao marido. E ela disse: experimente esse fruto. Tem um gosto bom. Mas eu não me sinto bem depois que eu comi. Como um homem sóbrio ele a comeu. E ele adoeceu. E todas as pessoas desde então adoeceram dessa doença. O fruto não os adoeceu. Foi o fato de desobedecer a Deus e quebraram a lei de Deus que adoeceram. E toda a raça humana tem essa doença. Sabemos que algo está errado. Lemos o jornal. Assistimos a televisão. Sabemos que algo está errado com a raça humana. Mas não sabemos o que é. Isso é o que está errado. Estamos em rebelião contra Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. E a Bíblia diz que existem 3 tipos de morte. A morte do seu corpo. Todos vocês vão morrer. Vocês sabem disso. Mas você também pode estar vivo, mas a sua alma morta. Nessa grande multidão hoje há muitas pessoas aqui que o corpo pode estar vivo, mas a sua alma está morta para Deus. E você não tem paz. Você não tem alegria. Você não tem certeza que está indo para o céu. Você não sabe o que está errado. E a sua alma está morta e a sua alma precisa de Deus. Mas há um terceiro tipo de morte. Quando seu corpo morre, sua alma sai para viver indefinidamente. Mas está separada de Deus.
E a Bíblia diz que a vida futura se torna para aquela alma em choro, lamento e ranger de dentes. A Bíblia tem muitas palavras para definir a vida futura das almas perdidas. A Bíblia usa a palavra perecer. A Bíblia usa a palavra condenar. A Bíblia usa a palavra punição. A Bíblia usa a palavra fogo eterno. E a Bíblia usa a palavra inferno. Seja o que for, será terrível. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para resgatar o mundo. Apesar de nossa rebelião, apesar do nosso pecado, Deus disse: eu te amo. Eu amo a raça humana. Eu quero perdoar todos os pecados deles. Mas como Deus poderia fazer isso? Ele disse: se você se rebelar contra mim, você vai morrer. Ele teve que manter sua palavra. Ou seria um mentiroso. Então o que ele fez? Seu filho se ofereceu para vir. Ele veio e viveu entre nós. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele afirmava ser Deus na carne. Com essas palavras, Jesus Cristo se separou de todos os outros seres humanos que já viveram. Ele fez os cegos verem e os surdos ouvirem. Mas a verdadeira razão pela qual ele veio não foi para curar. A verdadeira razão pela qual ele veio não foi para ensinar. Ele veio para morrer. Porque na cruz ele levou seus pecados, sua morte, seu julgamento e seu inferno. E nós o vemos na cruz. A cruz era um método de crucificação romana nos velhos tempos. Eles tiraram suas roupas. Eles pegaram longos chicotes de couro com bolinhas de aço na ponta e bateram nas suas costas até sangrar. Colocaram uma coroa de espinho em sua testa até que seu rosto sangrasse. Eles colocaram pregos em suas mãos e o penduraram entre os céus e a terra. Penduraram ele no sol quente. E quando ele estava naquela cruz, ele disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele está naquela cruz, milhares de anjos puxam suas espadas prontos para vir resgatá-lo. E ele disse: não, eu estou morrendo pelos pecados do mundo. E ele te ama tanto que se você fosse a única pessoa no mundo, ele teria morrido por você. Nenhum homem tem maior amor no mundo do que aquele que deitou sua própria vida pelos seus amigos. Você é amigo de Jesus. Ele deu a vida por você. Mas então outra coisa aconteceu. Eles o enterraram. E disseram: terminamos com isso. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivendo. E algum dia a Bíblia diz que ele voltará. A Bíblia diz que o próprio Senhor descerá do céu com um grito. Um dia nós olharemos para cima.
e cavalgando em um cavalo branco estará o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. E atrás dele estará o exército dos céus, capaz de assumir todo o controle desse planeta, capaz de evitar que o planeta se destrua. E a Bíblia diz que Jesus Cristo governará de uma extremidade à outra do mundo. E aqueles de vocês que conhecerem a Cristo, aqueles de vocês que derem a vida a Ele, vão reinar com Ele. Que futuro glorioso terão aqueles de nós que conhecerem a Jesus Cristo. Você diz, sim, está tudo bem para vocês americanos. Vocês sabem que encontrei pessoas aqui nessa parte do mundo que acreditam que Jesus era americano? Ou pensam que Jesus era um europeu. Jesus era um asiático, nascido e criado no Oriente Médio. Ele pertence ao mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro. E ele está voltando para governar o mundo inteiro. Agora Deus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Ele amou tanto você. O que ele queria que você fizesse? Primeiro, ele quer que você se arrependa de seus pecados. A Bíblia diz agora que Deus ordena que todo homem do mundo inteiro se arrependa. Se formos para o céu, se formos salvos, se nossos pecados forem perdoados, temos que nos arrepender. Os americanos têm que se arrepender. Os russos têm que se arrepender. Os chineses têm que se arrepender. Os europeus têm que se arrepender. E os coreanos têm que se arrepender. Só há um caminho para a cruz. Esse caminho é o arrependimento. O arrependimento significa que você confessa que é um pecador e está disposto a abandonar o seu pecado. Também significa que pela fé você recebe a Cristo em seu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Você vem pela fé. Você não pode comprar o seu caminho. Você não pode trabalhar pelo seu caminho. Venha como uma fé simples de uma criança, como uma criança viria para seu pai. A Coreia tem muitos universitários na faculdade. Vocês têm muitas escolas. O melhor professor de toda a Coreia para ir para o céu terá que vir como uma criança pequena. Você tem que vir pela fé. Você não pode vir pelo seu intelecto. Os pobres vêm pela fé. Os ricos vêm pela fé. As pessoas comuns vêm pela fé. Os ricos no poder vêm pela fé. Em terceiro lugar, você deve confessar abertamente a Cristo. Quem quer que me confesse diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai nos céus. É por isso que peço às pessoas que venham à frente em minhas reuniões ou se levantem em minhas reuniões. Todas as pessoas que Jesus chamou na Bíblia, Ele chamou publicamente. Você deve estar disposto a assumir uma posição pública por Cristo. Você fará isso hoje? Há dezenas de milhares de pessoas aqui hoje que não conhecem a Cristo.
E esta é a última hora dessa cruzada. Logo terminará. Podemos nunca ver um lado como esse na Coreia novamente. Que momento para receber a Cristo. Deixe-o vir e mudar sua vida. Isso vai lhe custar algo. Não pode levar os pecados com você. Você tem que desistir de todos os deuses. Se voltar apenas para Jesus Cristo como seu Salvador. Se você fizer isso, Ele virá morar em seu coração. Ele lhe dará um novo amor por todos. Você começará a pensar nas necessidades e se preocupará com o seu próximo. Vai fazer de você um novo pai, uma nova mãe, um novo menino e uma nova menina. Vou pedir-lhe hoje que receba Cristo. Vou pedir que o faça publicamente. Vou pedir-lhe que levante bem aí onde está. Levante-se e diga: hoje eu quero receber a Cristo. Você pode ser membro da igreja, mas não tem certeza que Cristo mora em seu coração. Mas você quer ter a certeza. Mas para milhares de vocês será a primeira vez. Levante-se e diga: hoje quero abandonar os meus pecados. Eu quero Jesus Cristo em meu coração. Fique exatamente onde estão. E teremos uma oração com você. Você não precisa sair de onde está. Apenas levante e mantenha-se firme. E diga: nesse dia da história eu recebo a Cristo abertamente e publicamente. E um conselheiro virá até você onde você estiver. Você pode ser um soldado americano, talvez um soldado coreano, talvez um cidadão comum. Mas Deus está focado em você hoje. Você se levante agora e diga sim a Cristo. Lá no fundo eu posso não te ver, mas Deus te vê. Agora existem 4 coisas que são muito importantes. Primeiro, leia a Bíblia. Nós vamos dar para você hoje uma parte da Bíblia para que você leia. Leia, estude e memorize. Em segundo lugar, ore. Deus responderá a sua oração. Terceira, testemunhe de Cristo. Devemos isso a Cristo. Conte a todos sobre Jesus Cristo. Quarto, entre em uma igreja. Há 50.000 igrejas em Seul. Entre em uma igreja e trabalhe para Cristo. E Cristo viverá em seu coração. O Espírito Santo irá guiá-lo passo a passo se você permitir. Vou pedir que façamos uma oração. Quero que todos vocês orem comigo. Ó Deus, eu sou um pecador. Me perdoe pelos meus pecados. Estou disposto a abandonar meus pecados. Recebo Cristo como meu Salvador. Reconheço suas leis. A partir desse momento,
quero segui-lo e servir ao propósito do seu ministério. E a Cristo. Amém.